Olá! Hoje a ideia é dar uma primeira pincelada, é dar uma noção mais básica do que é neurose, do que é psicose, até para a gente entender um pouco que a gente usa esse termo meio que socialmente, digamos assim, de uma forma às vezes um tanto pejorativa, né? A gente costuma usar a palavra neurose para ofender uma pessoa, vai, você é neurótico, quando você se sente atacado. Ah, nossa, essa pessoa tá psicótica. Então, é legal entender. A ideia não é que você faça um autodiagnóstico por esse vídeo, nem que vá fazer diagnóstico do amiguinho, mas é que tenha uma noção para entender o que está acontecendo com você e perceber que muita coisa você pode procurar ajuda, que vai ter quem te atenda, quem te auxilie, quem te ajude no alívio dessas coisas que você está sentindo, ou se de repente for com alguém da sua família. Eu acho que essa percepção de que, poxa, eu tenho a quem recorrer, eu acho que é maravilhosa. Então eu vou falar sobre isso hoje, porque esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para você, arrumando o quadro torto, mostrar para você o que você pode contar, que tipo de assunto você pode contar com o psicólogo. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem uma turma grande, link aqui, WhatsApp para pegar as informações objetivas, horário, valor, local de atendimento, online, presencial, esses detalhes todos. Então vamos lá, a ideia é dar uma primeira pincelada para a gente começar a reconhecer a diferença de uma pessoa neurótica e uma pessoa psicótica. São dois termos que são usados de uma forma intercambiável, às vezes a gente não sabe porque, muitas vezes a linha é tênue mesmo para a gente entender e perceber, mas tem diferenças significativas. Neurose, a gente pode dizer que é um transtorno mental menos grave, no sentido de não afetar tanto a capacidade da pessoa de realizar as tarefas do dia a dia dela. Ela consegue trabalhar, ela consegue ter amigos, ela consegue ter família, apesar de uma neurose aí que ela carrega. Algumas vezes a neurose pode ser forte o suficiente para impedir que ela vá trabalhar, por exemplo? Pode. Pode ser que ela esteja tão mal, tão depressiva, tão ansiosa, que ela não consegue se organizar. Pode ser que ela falte no trabalho algumas vezes, mas você vai perceber como a gravidade é diferente. A psicose, sim, ela leva a uma incapacidade. É uma incapacidade que muitas vezes a pessoa nem percebe que está nessa posição de incapacidade. Ela é impossível de trabalhar, muitas vezes até ela se acredita, mas o trabalho não sai, não anda, ela faz coisas bem complicadas no trabalho dela e ela mesmo não tem essa percepção tão clara do quanto que ela não está conseguindo lidar com o dia a dia dela, no relacionamento com as outras pessoas, manter um emprego, ter relacionamento saudável, interessante, coisas assim. Então vamos lá, o que é neurose, o que é psicose? Neurose a gente chama de uma condição psicológica caracterizada pelo sofrimento psíquico, que causa muito desconforto, que é bem complicado. E a neurose é um transtorno mental mais grave, onde a pessoa perde a percepção de realidade. E muitas vezes impede a capacidade dela de se relacionar com as outras pessoas. A percepção de realidade como os outros percebem. Uma coisa que está muito clara é que todo mundo está vendo o que está acontecendo, ela não vê. Ou o contrário, ela vê alguma coisa acontecendo que ninguém está vendo. Como, por exemplo, ouvir vozes, como, por exemplo, ver coisas, objetos, pessoas que não estão ali claramente, né? Eu sei que essa discussão do que é realidade é bastante subjetiva, entra no campo da filosofia e a gente vai longe nisso. Mas para a gente começar a entender, vamos falar dessa realidade mais objetiva, nessa realidade que a gente consegue fazer uma comparação com outras pessoas, né? E ter um entendimento do que é a realidade para um e do que é a realidade para a maioria, né? E essa pessoa. Vou dar os exemplos, mas aqui ao longo do vídeo você vai entender. A neurose, ela está mais relacionada com os eventos estressantes da vida da pessoa. E quando eu falo evento estressante, eu não estou falando do cansaço dela de trabalhar. Estresse em psicologia são todas aquelas situações que causaram algum dano emocional, que causaram uma ferida emocional, que modificou a vida dessa pessoa dali para frente. Uma pessoa que foi abandonada, passou por um momento de estresse emocional, ou abandonada concretamente ou abandonada emocionalmente, alguém que estava ali do lado dela, mas né, deu bola nenhuma para ela.
E aí tem alguns exemplos. O falecimento de uma pessoa querida pode causar um estresse muito forte, um divórcio, uma mudança de emprego. Tudo isso pode ser muito significativo e ainda mais conforme o histórico de vida dessa pessoa. Uma pessoa que, por exemplo, que passou por um divórcio e já teve outros abandonos na vida dela, esse divórcio vai ser muito mais difícil de ser digerido. Vai ser muito mais significativo, vai ser mais traumático, vai ser mais estressante. E a neurose também está relacionada da forma como a pessoa se estruturou psicologicamente, né? Desde a infância. Lá estou eu aqui falando de infância porque ela é importantíssima. Tudo que aconteceu durante a tua infância foi te marcando, foi colocando aqui informações dentro da sua cabeça de como você é, de como o mundo é, de como o mundo funciona, e você pode ter aquilo como referencial, às vezes um tanto distorcido, mas usa esse referencial para se relacionar com a vida, com as pessoas dali para frente. E a psicose é um termo que é usado para um transtorno psicológico mais grave, causa alteração significativa na personalidade, no comportamento da pessoa, né? Ela pode ser causada por problema orgânico, pode ser alguma questão física, ou do cérebro, um tumor cerebral, por exemplo, pode tirar a pessoa da realidade, fazer ela ver coisas que não estão ali, ouvir sons que não estão acontecendo, né? Ou por condição psiquiátrica, como por exemplo a esquizofrenia. Um paciente com esquizofrenia, ele tem um sofrimento muito intenso com ideias, com percepções que ele tem que são realmente totalmente assim fora da realidade. Por exemplo, eu atendi uma paciente que ela tinha certeza que durante a noite, enquanto ela dormia, alguém esvaziava o vidro de perfume dela. E ela tinha um sofrimento, mas por que fazem isso? Por que vão estragar o meu perfume? Por que entram no meu quarto? E ela morava com a família, ninguém acontecia. Mas o sofrimento da pessoa é real, mas a sensação, a percepção que ela tem não é real. Essa é uma coisa que caracteriza bem a psicose. E os sintomas da psicose pode ser intensificado, pode ser iniciado também por uso de substância, né? Medicamentos usados de forma errada, psicoativos e até aquele que as pessoas falam, ah, esse é leve, não tem problema nenhum, todo mundo usa, nem é ilegal. Eu já atendi alguns casos por uso dessa substância que não é ilegal, essa substância que a pessoa fuma, e um belo dia simplesmente ela desligou, saiu da realidade, entrou num outro estado e não voltou mais. E aí é mais raro? É, né? Não vou falar que é tão quanto uma substância muito mais pesada, que aí você sabe, é a pessoa totalmente fora da realidade, totalmente incapaz de trabalhar, totalmente incapaz de viver na rua, tem uma família boa, com estrutura, mas vai morar quantos casos a gente não vê, né, desse tipo? Então, substâncias psicoativas, sim, são grandes causadoras de psicose. E tem também alguns outros quadros, como por exemplo o transtorno bipolar. Tem intensidades, tem vários níveis, tem vários sintomas que pode estar envolvido. Mas, por exemplo, eu tinha uma pessoa que eu atendia com transtorno bipolar que era uma funcionária pública, então ela tinha um crédito muito bom no banco, então ela fez um empréstimo enorme, absurdo, e distribuiu esse dinheiro para as pessoas, porque as pessoas ficavam felizes. E o que eu ficava até muito brava, que eu chamava a família para conversar, era para falar, não recebam esse valor. Isso não é ela, não é o lado saudável, não foi uma decisão consciente. Apesar de vocês estarem muito felizes com isso que ela está fazendo, você tem que considerar que não é uma decisão consciente, você tem que ponderar e reavaliar e ajudar essa pessoa, e não pior, porque aí ela tá com uma dívida enorme, impossível de pagar, não estava mais conseguindo trabalhar, teve que entrar de licença. Como é que se paga um empréstimo quando a pessoa está de licença? Então, às vezes, essa situação, principalmente no transtorno bipolar, que também é uma das psicoses, onde muitas vezes, quando a pessoa está na fase de mania, os amigos, entre aspas, podem gostar muito
da companhia dessa pessoa, porque ela tá exuberante, ela tá feliz, ela canta, ela dança, ela sai, ela passeia. Só que aquilo cansa. Só que na hora que cansa, os amigos falam, vou pra casa. E você quer ficar na rua? Continua aí, né? Eu vou pra casa. E aí a pessoa continua num círculo e fazendo coisas que faz muito mal para ela e ela não percebe. Então por isso que o tratamento é muito importante, é fundamental. Principais diferenças, né? A neurose, como eu falei, ela pode afetar, né, a capacidade de lidar com a realidade, mas é sempre num outro grau. Normalmente ela percebe, ela tem essa autocrítica, ela fala, eu não estou conseguindo trabalhar, eu não estou lidando bem com meus amigos, com a minha família. Ela tem um pouco mais dessa percepção. E na psicose, por conta de ser mais grave, por conta das alucinações, por conta de delírios, dificulta o contato com a realidade, né? É semelhante em algumas coisas, mas tem algumas diferenças bastante fortes, como, por exemplo, a capacidade de lidar com a realidade, o grau de comprometimento que a pessoa tem, o comprometimento da capacidade dela de lidar com a realidade é bastante diferente na neurose e na psicose, apesar dos dois causarem bastante sofrimento. Eu não estou aqui dizendo que a neurose é tranquilo, é só uma neurose. Isso a gente costuma ver, por exemplo, no síndrome do pânico. Está dentro do grupo das neuroses, é um transtorno de ansiedade, onde a pessoa muitas vezes vai parar no pronto-socorro, achando que está tendo um ataque do coração, achando que não está respirando. E eu tinha uma paciente que o médico olhava para ela, ela voltava sempre no mesmo pronto-socorro, e era sempre o mesmo médico. O médico olhava para ela e falava, você aqui de novo, tá, tô vendo. Você acha que você não está respirando? Eu tô vendo você respirar. Você tá boa, vai para cá. Você não é nada. Isso é ansiedade. Como assim? Se essa pessoa teve um sofrimento a tal ponto de ir para um pronto-socorro, de faltar no trabalho, então a gente não pode falar que não é nada. Causa uma bagunça na vida dela. E o referencial que eu gosto de usar é o grau de prejuízo que a coisa está causando na vida da pessoa. Prejuízo financeiro, social, emocional, enfim. A intensidade do prejuízo é o que diz o quanto que essa coisa está afetando a vida dessa pessoa e o quanto que precisa de tratamento e o quanto que é injusto alguém falar não é nada, é só ansiedade, tá? Agora, na psicose é muito claro, ninguém questiona, ninguém fala, é só, não é só, né? Um médico, um psicólogo, ele observando, ele chegando. E aí as pessoas falam, eu vou chegar nisso na parte da medicação, aí eu vou falar do onde que você vai primeiro, você vai primeiro no médico ou você vai primeiro no psicólogo, as pessoas me perguntam muito isso. E os sintomas? Os sintomas é outra grande diferença. Sintomas da neurose, geralmente, como eu falei, menos grave no sentido de menos intenso, de causar menos prejuízo na vida da pessoa, apesar de ainda causar grande sofrimento. Sintomas na neurose incluem ansiedade, depressão, medo excessivo, obsessões com compulsão ou às vezes sem compulsão. Como eu falei, obsessão é o pensamento, compulsão é o comportamento. Obsessão é a cabeça que está sempre pensando, preocupada ou fixa em uma ideia. Compulsão é o comportamento repetitivo, é quando você não segura a tua cabeça e vai lá e faz alguma coisa ou de uma forma impulsiva ou repetitiva. E os sintomas da psicose podem incluir o comportamento incoerente e agressivo, muitas vezes. Incoerente, como eu falei, essa questão do exemplo da pessoa que pegou um empréstimo e saiu distribuído para todo mundo. Então, nem sempre é um comportamento desagradável para as outras pessoas, mas é prejudicial, com certeza, para ela mesma e algumas vezes agressiva. Algumas vezes a pessoa se exalta, algumas vezes ela fala e faz coisas que a família fica muito nervosa, a família fica brava, a família fica ressentida e isso costuma atrapalhar o tratamento e a disponibilidade dessa família de levar essa pessoa para o tratamento. E muitas vezes quando a família leva essa pessoa para o tratamento, ela usa muito tempo do profissional para descrever o desconforto que ela sente por ter essa pessoa com essa psicose na família. E ficar destrinchando
relatando longamente os sintomas não ajuda muito o profissional. Ele entendendo, porque os sintomas ele não tem muito a ver com o sentimento dessa pessoa com os outros. Não é porque ela faz um comportamento agressivo ou porque ela agrada, é porque ela gosta ou não gosta da pessoa. É a psicose falando, né? Não é a própria pessoa, não é um sentimento real dela. Eu falei, ela está fora da realidade. Então precisa entender o mecanismo, entender, tentar buscar se tem uma origem, se é uma causa orgânica, se é uma causa psicológica, enfim. Outro item, interferência nas relações interpessoais, como eu falei. A psicose ela pode causar uma dificuldade muito maior nas relações com as outras pessoas, na dificuldade de interação. Até das pessoas se entenderem que muitas vezes na psicose a pessoa chega falando coisas, contando uma história que o outro fica olhando e fala assim, por que tá me falando isso? Da onde veio? Então as relações ficam totalmente cortadas, totalmente não existe mais sintonia, conexão. Perdão. As causas, pela minha voz você percebeu, né, que meu resfriado ainda não foi embora, mas estou carregando ele aqui. As causas são bem diferentes. A neurose normalmente são causas psíquicas, ou seja, aquela questão de estresse, os traumas, as situações dolorosas que a pessoa viveu, e a psicose geralmente tem causa orgânica. Ou seja, é o corpo dela, em alguma coisa, lugar, aí que entra o médico para identificar, para fazer esse diagnóstico. E muitas vezes as causas são mistas. É um tanto de um com tanto de outro, é uma causa orgânica que não teria desenvolvido se não tivesse uma questão ambiental, digamos assim, de estresse que iniciasse aquela psicose. A gravidade, como eu falei, a psicose ela causa muito mais dificuldades, muito mais prejuízos na vida da pessoa. Só que, como eu falei, muitas vezes o limite ali para entender é onde sai de um quadro para entrar no outro, muitas vezes é bastante subjetivo. Tipo de neurose e psicose. Neurose geralmente envolve ansiedade, envolve medo, envolve depressão, que afeta bem negativamente o dia da pessoa. E psicose tem aquele problema grave de se conectar com a realidade. Tipos mais comuns, né, de neurose. Fobia social. Eu olho para baixo porque eu boto meu roteiro aqui para não esquecer, para não deixar de falar coisa importante. Então, fobia social, transtorno do estresse pós-traumático, e isso pode ser muito forte. Lembrando de casos que eu atendi há muito, muito tempo atrás, quando eu atendi uma ex-funcionária da época era FEBEM, já mudou de nome, nem lembro mais o nome atual, mas na época FEBEM, fala FEBEM, todo mundo identifica, onde ela viu coisas muito pesadas que afetaram demais a sensação dela de conexão com o ser humano. Ela viu pessoas com coragem de fazer coisas tão agressivas, tão violentas, que ela tinha uma reação muito forte de passar no quarteirão, na rua, às vezes no bairro do local onde ela trabalhou. Ela tinha uma reação muito forte e uma limitação de vida de um outro trabalho onde ela não podia lidar com situações agressivas de forma nenhuma, porque aquilo ficou extremamente sensível para ela, era um estresse pós-traumático. Transtorno obsessivo compulsivo, que é o toque, que é aquelas repetições, que é conferir 1000 vezes a mesma coisa, que tem o toque de coleção, que a pessoa enche a casa dela de coisas que não vai usar nunca, enche de revista que nunca vai ler, ou às vezes até atrapalha a passagem pela casa, de tanta coisa de casa, em casos mais extremos. Ansiedade generalizada, transtorno depressivo, enfim. Alguns tipos mais comuns de psicose. A esquizofrenia, que é esse distúrbio grave que afeta como a pessoa pensa, como ela sente e como ela age. Transtorno de personalidade bipolar, que muitas vezes o bipolar ele pode ter só uma fase ou pode demorar muito para mudar de fase. Isso é o médico psicólogo que consegue, estudando o histórico da pessoa, identificar se é ou não transtorno bipolar. E eu tô falando isso porque deu uma moda por aí de falar que todo mundo é bipolar. Ah, de manhã eu tô feliz, à tarde eu tô triste, então eu sou bipolar. Não!
Você tem alterações de humor como todo mundo. O transtorno bipolar é uma coisa muito mais definida, são alterações realmente extremas. Na frase depressiva, às vezes a pessoa não levanta da cama, não toma banho, não come. Na fase maníaca faz loucuras, é aquela exuberância de vida que também atrapalha demais a vida dela. E o estresse pós-traumático, um outro exemplo. Estresse pós-traumático pode entrar também na psicose, você vê, depende da intensidade da gravidade, depende do grau de prejuízo, depende do quanto que aquilo está afetando a pessoa e o quanto tirou a pessoa da realidade. Sintomas. Na neurose, os sintomas a gente pode chamar de menos intensos, mas isso não é desmerecer a neurose, né? Mas normalmente é mais fácil de ser controlado com tratamento, com uma psicoterapia, com você se conhecendo, entendendo a origem do seu estresse, do seu trauma, você tomando consciência, você tomando posse dos acontecimentos internos e usando a sua capacidade de falar, não, pera lá, agora eu consigo reinterpretar aquelas situações, é um pouco mais fácil de ser controlado. Na psicose os sintomas são mais intensos, muitas vezes leva à incapacidade total de vida da pessoa e normalmente é importante também o acompanhamento com medicamentos. Sintoma de neurose inclui ansiedade, medo, estresse, depressão, irritabilidade, baixa autoestima, dificuldade de concentração, insônia. E nos sintomas da psicose pode incluir o delírio, que é aquela crença irracional, achar que alguém falou uma coisa que não falou, achar que, né, viu alguma coisa que não viu, que são as alucinações. Desorganização de pensamento, o pensamento não tem uma sequência lógica, não tem uma linha, não tem muitas vezes a pessoa conversando com outra, a outra fica com aquela assim olhando de falar, peraí, meu Deus, ele já mudou de assunto, não, tá falando agora de a mesma coisa, não, e é outra coisa, é aquela desorganização total. E o comportamento errático, que é aquilo que eu falei agora há pouco, e agressivo. Tratamento, como é que a gente trata a neurose e a psicose? O primeiro passo é o diagnóstico. Como eu falei, esse vídeo não serve para diagnóstico, só serve para te dar uma pincelada e você começar a perceber como é que as coisas podem acontecer. Então, o primeiro passo é o diagnóstico para identificar a causa do problema. O médico, o psicólogo vai investigar esse tipo de coisa. Estabelecer o plano de tratamento, isso é o profissional que faz, que vai atender especificamente a necessidade daquela pessoa. Então, é muito ruim você comparar o tratamento de um com o outro. Ah, mas o médico te deu esse remédio, mas para mim ele deu outro. O médico falou para mim que esse remédio aqui é o mais moderno, é o que resolve tudo. Mas então, mas ele não me deu esse remédio? A conversa de cada um é diferente, é a necessidade de cada pessoa. E a mesma coisa o psicólogo, né? Ah, eu fui no psicólogo que foi bom, que foi maravilhoso, aí o outro vai no mesmo psicólogo e fala, pô, você falou que ele é maravilhoso, mas ele não falou pra você a mesma coisa que falou pra mim. Não, porque você é outra pessoa, você precisa de outra coisa, o caminho é outro. A terapia é eficaz tanto para neurose como para psicose. Mesmo a psicose, nossa, mas a pessoa está tão fora da realidade. Tem um caminho diferente para se trabalhar na psicose do que um psicólogo trabalharia na neurose. A ideia é ajudar o paciente a lidar com as emoções, com os pensamentos, com os comportamentos que ele tem. O uso de medicamento, que é o que eu falei, aí onde é que eu vou primeiro? Porque a parte do médico é fazer essa avaliação da parte orgânica, de ver o quanto que um medicamento que vai fazer até a sua função no corpo, no organismo, quimicamente, fisicamente, organicamente, e o médico, geralmente, ele encaminha para terapia, em qualquer um dos dois casos, ele fala, tá aqui o medicamento. Aí tem pessoas que falam, não, eu tomei o remédio e tô bem, e achei que com o remédio, ele administra sintoma. O remédio, principalmente na neurose, ele te dá um fôlego, ele te dá um respiro para você ter chance de trabalhar o emocional, de trabalhar a sua história de vida, de trabalhar o que você, né, foi captando e que conclusões você chegou, que, por exemplo, uma pessoa pode chegar com extrema baixa autoestima, pode chegar
na conclusão de que ela não tem valor, de que ela é uma pessoa péssima. Aí com o medicamento, nossa, comecei a me sentir melhor, não tenho mais essas ideias de que eu sou tão terrível, então tá bom. Só que o que causou isso? Aquela situação, você vai viver com o remédio até o final da vida. O remédio, eu acho, pode ter gente que pode falar um monte aí agora contra mim, mas eu acho que a ajuda do remédio tem que ir sempre controlando. Algumas pessoas vão usar por muito mais tempo do que outras, mas o remédio ele te dá uma oportunidade de você ter esse respiro, de você conseguir usar a sua cabeça para você entender sua história de vida, entender as coisas que aconteceram, a importância de cada um desses fatos e você elaborar o que aconteceu para você continuar legal, sem o remédio e sem a terapia num dado momento de vida. Aí eu espero que eu tenha ajudado, né, com uma base aqui de esclarecimento para tirar dúvida do que é neurose, do que é neurose. Se você perceber que você quer conversar um pouco mais, quer entender um pouco mais, procura um profissional. Se a minha equipe for a escolhida, será muito bem-vindo. Obrigada por me assistir.